Olá, terráqueos! Nesse vídeo eu vou resolver uma questão do Enem de anos anteriores sobre juros compostos. É uma questão que eu não considero uma questão tão fácil de se resolver, apesar da resolução dela ser bastante simples. Mas para chegar nessa resolução, a gente precisa pensar um pouco em alguns conceitos. Bom, a questão diz o seguinte: o empréstimo foi feito à taxa de juros de I%, usando juros compostos em 8 parcelas fixas e iguais a P. Essa informação é bem importante. 8 parcelas fixas e iguais a P. O devedor tem a possibilidade de quitar a dívida antecipadamente a qualquer momento, pagando para isso o valor atual das parcelas ainda a pagar. Após pagar a 5ª parcela, resolve quitar a dívida no ato de pagar a 6ª parcela. A expressão que corresponde ao valor total pago pela quitação do empréstimo é... Então, a primeira coisa que vocês devem se atentar é a pergunta. A pergunta ela não diz respeito ao valor total do empréstimo, mas sim o valor total da quitação desse empréstimo, ou seja, quando ele antecipou as outras parcelas no ato do pagamento da 6ª parcela, esse valor que ele pagou da 6ª, da 7ª e da 8ª para poder quitar a dívida, quanto que foi esse valor total? É isso que ele quer saber. Então, é uma das primeiras dificuldades que eu me deparo nessa questão. É você saber identificar qual é a pergunta da questão. Porque muitas vezes o aluno pode confundir com o valor total do empréstimo e aí tentar calcular e passar horas nessa questão tentando calcular o valor total do empréstimo. Quando, na verdade, que se quer saber o valor total da quitação do empréstimo, ou seja, o total que ele pagou a partir da 6ª parcela em diante, o que estava faltando ainda ele pagar para quitar a dívida. Bom, passado então essa dificuldade, entendido, compreendido qual é a pergunta da questão, vamos para a resolução dela. Eu vou fazer um esqueminha aqui para poder ficar melhor compreendido como que se dá esse pagamento. Então, foram 8 parcelas, e aí quando chegou na 6ª, ele já tinha pagado, certo? Até a 5ª, e aí quando chegou na 6ª, ele foi pagar a 6ª parcela no valor de P. Por que no valor de P? Porque a questão diz que todas as parcelas mensais, elas são fixas e iguais a P. Então, tem esse valorzinho aqui, P. A 7ª parcela, ela também tem um valor P, a 8ª parcela também tem um valor P. Só que esse P, como é que é calculado esse P, essa parcela? Ele vem através do cálculo do montante em juros compostos, que vocês já sabem através das minhas videoaulas sobre juros. Como é que é calculado o montante dos juros compostos? O montante é igual a capital vezes 1 mais a taxa elevado ao tempo, que a gente chama de N, certo? Aqui a gente tem como montante o P, que é a parcela que ele vai pagar. O C é como se fosse o E de empréstimo, certo? O I, ele está usando o mesmo I de taxa. E o tempo, ele não diz que letra vai usar e também não importa, porque isso já está discriminado na questão como um número, que são 8 parcelas, 6 parcelas, 7 parcelas, enfim. Bom, uma vez que você vai antecipar o pagamento de uma dívida, você não vai pagar essa dívida com os juros do tempo em que você demoraria para pagar se você não tivesse antecipado. Então, esses juros, ele vai sair daqui. Você só vai pagar o valor que você deve na 7ª parcela e na 8ª sem esses juros, porque você antecipou a dívida. Se você antecipou, você tem um bônus aí, que é o não pagamento dos juros que teria se você tivesse deixado para pagar na 7ª e na 8ª. Então, a gente tem que tirar esses juros. E como é que a gente tira esses juros do montante? Simplesmente, o que acontece? A gente não está multiplicando os juros por C. Para eu ter esse C de volta, é só dividir o valor aqui da parcela, que já estava definido, pelos juros, que é 1 mais I elevado ao tempo. Professora, não entendi. Eu vou explicar com números que eu acho que fica mais fácil. Vamos imaginar que você está devendo R$100. Você vai pagar daqui um mês
com juros de 10%, certo? Então, vai ser acrescido 10% de juros em cima desses R$100. Se vai ser acrescido 10%, então, ele vai ter agora como dívida 110%, certo? E 110% é 1,1, ok? 1,1 de R$100. Lembrando que D é representado por uma multiplicação. Então, 100 vezes 1,1. Essa é a dívida dele. Quando você multiplica 100 vezes 1,1, isso daqui vai dar 110. Então, isso é o que ele vai pagar daqui a um mês após os 10% de juros aplicados. Se ele antecipa esse pagamento, eu não vou esperar um mês para pagar R$110. Eu vou antecipar porque eu tenho dinheiro para pagar agora, um mês antes dessa dívida, do vencimento dessa dívida. Então, o que vai acontecer? Basta eu pegar os R$110, que é o valor da minha dívida, que eu teria que pagar daqui a um mês, e dividir por 1,1, que é os juros que foi cobrado. E isso aqui, ó, vai voltar aos R$100 iniciais, que era o que eu estava devendo antes da aplicação dos juros. Então, se os juros são multiplicados, para tirar esses juros, basta fazer a operação inversa, dividindo pelos juros, que aí volta ao valor inicial, tá? Então, tudo isso que eu coloquei aqui é só uma explicação para a gente fazer a resolução da questão. Você não precisa fazer isso na hora de resolver a questão, eu só estou explicando como é que a gente vai resolver a questão. Bom, a sexta parcela, como eu já disse, ela já está definida, ela é P. A sétima parcela, ela vai ser adiantada, ela vai ser paga, ó, aqui, na sexta parcela. Então, aquele Pzinho lá que você iria pagar na sétima, ele vai tirar daqui, desse P, os juros que existia. Quem eram esses juros? 1 mais a taxa de juros, que ele chamou de I na questão, elevado a quanto? Quanto tempo de juros? Ora, no faltar um mês, você não está adiantando apenas um mês, uma parcela, um mês antes? Então, é elevado a 1, porque esse juro só vai aplicado um mês apenas. Você só antecipou um mês. E a oitava parcela? A oitava parcela também varia P, porque lembrando, a questão diz que todas as parcelas dessa dívida, elas são no valor P, fixas e iguais a P. Então, a oitava parcela também varia P. Porém, eu vou antecipar o pagamento dessa oitava parcela. Eu vou pagar na sexta parcela, no sexto mês. Então, eu não vou pagar com juros. Vai ter que tirar esses juros. Como é que tira esses juros? Dividindo pelos juros 1 mais I que tinha sido aplicado. E esse juros foi aplicado por quanto tempo? Eu estou antecipando 2 meses. Então, são 2 meses de juros, elevado a 2. Portanto, o que eu vou pagar no final das contas para quitar a minha dívida? Eu vou pagar P mais P dividido por 1 mais I, mais P dividido por 1 mais I ao quadrado. Isso já é a resposta, mas se você observar aqui nas alternativas, não tem nenhuma resposta parecida com esta, igual a esta, na verdade. Então, para que a gente deixe exatamente igual a resposta, você tem que observar que o que está se repetindo aqui, o P, né, lá em cima. Então, eu vou deixar o P em evidência, assim como está na resposta, e dentro do parênteses ou do colchetes também, bom, aqui é um P, mas eu já tenho um P do lado de fora, então eu vou colocar 1. Mas aqui também tem um P, mas eu já tenho um P do lado de fora, também vou colocar 1. Dividido por 1 mais I, que elevado a 1 é 1 mais I, mais esse P já está do lado de fora, então vai ficar 1 aqui, dividido por 1 mais I ao quadrado. Por que eu fiz isso? Se você dividir, ó, aliás, se você multiplicar aqui, ó, propriedade distributiva, o P por isso, o P por isso e o P por isso aqui, vai chegar a essa expressão anterior aqui. Então, é a mesma coisa, só que de forma simplificada, colocando o P em evidência. E assim a gente chega à resposta correta. A alternativa certa é a letra A de amor, ou seja, P vezes 1 mais 1 sobre 1 mais I mais 1 sobre I, 1 mais I ao quadrado. Ok? Então, esta era a resposta dessa questão do Enem sobre juros compostos. Qualquer dúvida, qualquer questão, qualquer sugestão ou reclamação, só deixar aí nos comentários.